Nesse vídeo eu vou explicar como o módulo MigaArchive funciona. Assim que nós clicamos nesse módulo, a primeira página que aparece para a gente é a do usuário, certo? Como você pode ver, eu ainda não tenho nenhum usuário cadastrado aqui na plataforma, eu vou fazer isso com você para lhe mostrar. Então vamos lá. Para cadastrar um novo usuário na plataforma, eu tenho que vir aqui na barra da esquerda e clicar em usuários, tá certo? Aqui eu vou clicar para criar um novo usuário e eu vou colocar aqui informações aleatórias. Só um teste, nome, teste, sobrenome aqui, um e-mail teste@teste.com. Esse aqui vai ser o login do seu usuário, tá certo? Esse e-mail aqui. O celular, eu vou colocar um celular aqui aleatório, só para que a gente consiga fazer esse teste. E a senha vai ser também a senha que o seu usuário vai entrar com esse e-mail na hora de fazer o login. Ela tem que ter pelo menos 6 caracteres, tá certo? Então eu vou clicar aqui para salvar. Deixa eu só colocar a senha aqui novamente. 1, 2, 3, 4. Cliquei aqui para salvar, a plataforma fez o cadastro desse usuário. Eu vou clicar para voltar para os recursos, clique em editor e venho aqui em recursos, tá certo? A plataforma vai me trazer de volta para os recursos e eu vou clicar em MigaArchive novamente. Assim que eu clico em MigaArchive, você vai poder perceber que eu tenho um novo usuário cadastrado, tá certo? Esse usuário, ele já vem por padrão habilitado, certo? Caso quando você crie um usuário, você não queira que ele venha habilitado, o que você tem que fazer é só vir aqui em definições e clicar para ele não vir como habilitado por padrão, tá certo? Então você só clica aqui para ele não vir habilitado por padrão. Então toda vida que você criar um novo usuário, a partir de agora, ele vai vir desativado, tá certo? Então você vai ter que fazer o processo aqui de habilitar ele toda vida. Como eu não quero isso, eu quero que ele venha habilitado por padrão, eu vou deixar já essa configuração desta maneira, tá certo? Que é o default dele, que é o padrão mesmo. Então pronto. Então você percebeu que eu cadastrei aqui um usuário e agora eu tenho acesso a esse usuário aqui, tá certo? Ele já está aqui habilitado para que eu possa adicionar pastas para ele, tá certo? Então o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer, você percebe aqui, ó, na direita, que eu não tenho acesso a essa funcionalidade ainda. Isso porque eu não estou cadastrado. Eu não entrei na minha conta ainda. Então eu vou pegar aquele e-mail que eu acabei de criar para aquele usuário e vou entrar com ele. E vou colocar a senha dele, que é para eu conseguir acessar tudo que ele tem acesso. Então eu vou vir aqui no MigaArchive e você vai perceber que ele já me traz uma outra resposta. Ele me traz essa resposta aqui porque ele não tem nenhuma pasta atrelada a esse usuário, tá certo? Nós ainda vamos fazer isso em instantes. O que é que nós podemos fazer agora antes de adicionar uma pasta? Você pode perceber que aqui, ó, o fundo dele está cinza, certo? Esse aqui é o padrão. Então, caso você queira mudar, você pode vir aqui em fundo, certo? Colocar aqui um background. Eu vou colocar aqui, ó, esse background vermelho. Você pode colocar um background melhor com a logo da sua marca, tá certo? E se você perceber, nós temos dois tipos. Nós temos aqui o Portrait e temos o Landscape. Isso aqui é simplesmente quando o usuário vê o aplicativo na vertical e na horizontal, tá certo? Então, eu clico aqui para salvar. Assim que eu clico para salvar, ele vai dar sucesso. E para que eu possa ver essa mudança, eu preciso dar um refresh na página para que ele possa atualizar aqui a plataforma e que eu consiga enxergar aqui na parte da direita, que é exatamente a do usuário, onde o usuário vai conseguir enxergar as coisas. Então, vou clicar aqui de volta em MigaArchive e o background já está em vermelho, tá certo? No entanto, ainda não tem nenhum dado aqui para esse usuário. Então, para isso, nós vamos configurar agora. Como nós fazemos isso? Primeiramente, nós vamos vir aqui nessa parte de definições. Nessa parte de definições, além de ter aqui um usuário habilitado por padrão, que é aquilo que eu expliquei no começo para você, nós temos aqui tipos de arquivos. Então, eu vou apagar esses dois aqui que já tem. Vou continuar aqui, ó. E eu vou criar novos. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que tem o tipo de arquivo imagens, certo? E eu vou atrelar esse arquivo, esse tipo de arquivo, eu vou atrelar um ícone, que vai ser exatamente esse aqui. Pronto. Cliquei, ele vai pedir aqui para eu redimensionar. Eu vou colocar aqui mais ou menos centralizado. E vou clicar para adicionar, certo? Você vai ver onde isso aqui vai aparecer para o usuário. Pronto. Foi adicionado. Quando eu crio esse tipo de arquivo, eu venho para a página de arquivos. O que é que eu vou fazer? Você vai perceber que se eu tentar adicionar uma pasta ou então subir o arquivo, eu não vou conseguir. Para que eu consiga ter acesso a essas funcionalidades, eu preciso primeiro selecionar o usuário. Então, clico aqui para selecionar o usuário e clico para gerenciá-lo. Então, venho aqui e vou gerenciar. A partir que eu clico para gerenciar, você vai perceber que não tem nenhum dado disponível na tabela porque eu ainda não adicionei nenhuma pasta e nenhum arquivo, tá bem? Então,
Então eu vou aqui adicionar uma pasta e vou simplesmente clicar aqui para teste pasta. Você vai perceber que ela já vai estar criada aqui, tá certo? E eu vou poder subir um arquivo para essa pasta aqui que vai estar atrelada a esse usuário que eu acabei de gerenciar aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, para subir um arquivo para essa pasta. Então eu vou subir um arquivo agora para ela. Eu vou poder escolher o arquivo, certo? Eu vou escolher esse background aqui. Vou colocar aqui teste, subir arquivo. E aqui eu vou poder selecionar a pasta, eu vou colocar dentro dessa pasta que eu acabei de criar e vou selecionar o tipo de arquivo, que é aquele que eu acabei de criar também nas imagens, certo? Que foram das imagens aqui nessa pasta aqui de definições, foi aquele que eu criei. Pronto. Aqui o usuário, se ele der um refresh agora na página, você vai perceber que ele já tem acesso a essa pasta que eu criei e dentro dessa pasta ele tem o arquivo que eu coloquei. Percebe que aquele arquivo que era o de imagem, aquele ícone que eu coloquei, ele vem aqui. Caso eu clique aqui para abrir esse arquivo, ele abre numa nova aba para o usuário, tá certo? Então, é bem interessante essa funcionalidade. Quais as outras opções que eu tenho aqui nessa pasta de arquivos, nessa página aqui de arquivos? Eu posso apagar, certo, essa pasta, ou então eu posso até mesmo fazer a edição do nome dela. Posso colocar aqui, teste pasta 2, certo? Então, vou voltar aqui. Teste pasta 2, ele já atualiza automaticamente. Então, nós temos aqui para fazer o download. Quando a gente clica aqui para fazer o download desse arquivo, ele vai fazer o download do arquivo. A gente pode apagar o arquivo, a gente pode editar o arquivo, certo? Que é a mesma ordem, certo? É o mesmo fluxo que nós temos para criar o arquivo. Nós temos aqui para editá-lo e nós temos também aqui um link que a plataforma gera caso a gente queira mandar esse arquivo como um arquivo de URL, tá certo? A gente pega esse URL, compartilha com o usuário e ele só abre no navegador que dá certo. Então, nós temos isso aqui na parte de arquivos. Ah, mas eu quero que esse teste pasta 2 tenha outro arquivo aqui dentro dele. Você pode fazer isso. Eu venho aqui novamente no teste pasta 2 e eu vou subir mais um arquivo. Eu vou subir aqui outro arquivo. Eu vou colocar aqui um arquivo, ó, esse ícone aqui que eu tinha antes. Vou colocar aqui arquivo teste 2. Vou selecionar a pasta, vou colocar para a mesma pasta, tá certo? E vou selecionar aqui uma imagem também. Vou salvar. Salvei aqui. Se eu der o refresh aqui na página, você vai perceber que eu já tenho esse novo arquivo aqui, arquivo teste 2. Vou abrir ele, assim que eu abro ele no navegador, ele já me traz o arquivo que eu fiz o upload, tá certo? Então é isso aqui que você pode fazer para os seus usuários terem acesso a arquivos de dentro de pastas que você vai criar para eles. Você pode ordenar também por data ou então por nome, e você ainda pode procurar aqui, caso você tenha vários arquivos, tá certo? Você pode fazer esse gerenciamento por usuários. Então, se você clicar aqui em um usuário diferente, você vai perceber que não vai ter mais nenhum dado disponível aqui. Por quê? Porque não tem nenhum usuário cadastrado aqui. Não tem nenhuma pasta cadastrada para esse usuário. Então, se eu clicar aqui no sobrenome, que é o teste sobrenome, e gerenciar, vai vir a pasta dele, todas as pastas, junto com os arquivos daquela pasta, tá certo? Então, aqui aparece a pasta que ele tá, o modelo, que foi exatamente esse que nós definimos aqui em definições, tá certo? E o nome do arquivo. Ele ainda mostra também a data de criação que nós acabamos de fazer esse arquivo. A outra funcionalidade aqui que nós temos é essa parte aqui de notificações, que é um diferencial aqui também que quando você cria uma pasta e coloca um arquivo lá dentro para o seu usuário, você pode colocar para que o aplicativo faça a notificação push desse arquivo, tá certo? Então, você pode fazer aqui, para toda vida que o arquivo estiver disponível para o usuário, você pode colocar aqui um título e um texto, certo? Pode colocar até mesmo uma foto que vai aparecer aqui na notificação push para o usuário. E além disso, você pode fazer também a configuração para ele receber essa notificação pelo e-mail. Então, você vai colocar aqui o tipo, que também vai ser para quando o arquivo estiver disponível, ou então para quando o usuário estiver habilitado, certo? Para essa nova funcionalidade. Você vai poder colocar aqui o texto e até mesmo aqui vai colocar o e-mail do remetente, tá certo? Então, essa aqui é a funcionalidade do Mig Archive. Ela vem atrelada junto à minha conta, que é justamente para que você consiga fazer o gerenciamento aqui, do seu usuário, tá certo? Então, é desse jeito que funciona.